Olá, eu sou Roberto Marchiori, entrevistador desse podcast, que é uma verdadeira parceria entre a ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, e a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, aqui no campus Vila Rosália, onde nós estamos. E hoje nós temos um entrevistado muito especial, o Tiago Cabral. Ele é palestrante, escritor, comunicador técnico e educacional, mentor e criador de iniciativas de desenvolvimento profissional. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Prazer, muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da ZEC. Bacana, bacana. E é isso. Hoje, mais uma história, né, de trajetória muito bacana que nós vamos contar hoje. O Tiago, ele é engenheiro mecânico, engenheiro sênior da Bernard Brasil, professor do Centro Universitário INEAC, conselheiro do CREA, no CREA, e empreendedor à frente na marca Tiago Cabral. Com mais de 23 anos de experiência na indústria, Tiago construiu uma trajetória que une prática técnica, educação, desenvolvimento profissional e atuação institucional na engenharia. Além de sua atuação como engenheiro e professor, também é palestrante, escritor, comunicador técnico e educacional. Mentor e criador de iniciativas voltadas à formação de profissionais que desejam se desenvolver, se posicionar melhor e construir uma carreira mais estratégica. Nessa conversa, vamos falar sobre educação na engenharia, transição de carreira, inteligência artificial como ferramenta de decisão, desenvolvimento profissional e os desafios de formar profissionais como preparados para o futuro. Tiago, vamos contar um pouquinho da sua trajetória? Você é um cara jovem, já 23 anos de trajetória. Que bacana, hein? 23 anos. Que bacana. Eu comecei com 15 anos, bem cedo, quando eu fiz o Senai. Senai, eu sou apaixonado pelo Senai. De mecânico de usinagem. É um começo assim que é fantástico, né? Excelente, e ele abre muito a nossa mente de um jovem assim, né, que está começando a carreira. Eu sempre recomendo, quando alguns colegas ou filhos de colegas falam que estão pensando em fazer Senai, realmente é uma escola muito boa para você dar os primeiros passos. Sem dúvida. Eu faço parte da indústria, eu sou conselheiro lá em São Paulo do CIESP e tudo, e tenho uma ligação muito forte com o Senai. E eu tenho uma admiração, porque não forma só, não é uma capacitação técnica só, é uma capacitação para a vida, na verdade, né? Você forma jovens com valores, com postura. Eu acho muito bacana o Senai. É bem lembrado, porque quando você comentava isso, veio na minha cabeça que a gente vai fazer as práticas de oficina, você tem que fazer a ginástica laboral, então, antes de todas as aulas, e aí os professores falaram, olha, você tem que se cuidar para não ter contusão, não se afastar no trabalho. No final de cada aula prática, você tinha que fazer a limpeza das máquinas. Olha, então, é o que você falou, é muito mais do que ensinar uma profissão, é ensinar como ser pessoas melhores. Sim, sim. E é um ganha-ganha, né? Porque, na verdade, quando você cuida bem do seu entorno, da sua pessoa, mas também do seu entorno, todo mundo ganha com isso, né? Um ambiente mais limpo, mais saudável, mais produtivo. É bom para todo mundo, né? Isso é fantástico, né? É fantástico. E é um hábito que eu não perdi até hoje. Olha que legal. Então, muitas vezes, quando eu estou dando aula de prática, de oficina no INEAC, aí chega a hora dos alunos usinar e depois a hora deles limpar. E aí o professor vai lá e ajuda a limpar também, porque é uma questão cultural que veio desde esses meus 15 anos aí. E você assimilou isso para a vida, na verdade, né? Para a vida. E até quando eu estou na empresa, também na Bermad, eu sempre falo para o pessoal cuidar da organização, cuidar do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho limpo, ele deixa tudo mais produtivo. Claro. E, inclusive, é um dos princípios do 5S também, né? Que é uma técnica muito famosa japonesa que trata sobre organização, limpeza, manutenção, entre outros aspectos. Fantástico. Mas conta um pouquinho, né? Você, claro, o Senai, de alguma forma, dá uma empurradinha para a área de engenharia, né? Acaba sendo um elemento propulsor. Mas como a engenharia entrou na sua vida? Olha, desde pequeno eu já sonhava com a parte de ser engenheiro, então eu costumo falar que é, de certa forma, uma vocação que entrou na minha vida, né? Que legal. E o Senai, ele trouxe essa questão voltada para a área da mecânica. Quando eu passei na prova do Senai, eu não sabia se eu ia fazer mecânica ou elétrica. Você fez qual no Senai? Eu fiz mecânico de usinagem. Mecânico de usinagem. E aí você vai um dia lá, não sei se hoje em dia é assim, mas na época você vai um dia para conhecer as duas profissões, e lá eu me apaixonei pela parte da mecânica. Comecei a fazer o curso, a paixão cresceu, e quando eu estava lá no meio do Senai, eu já tinha falado para os meus pais que eu realmente queria ser engenheiro mecânico. Que bacana. Dali foi realmente a carreira toda focada e direcionada para o Tiago engenheiro. Que bacana. Eu tenho um filho formado em engenharia mecânica automotiva pelo FEI.
Ele também é outro apaixonado pela mecânica. É bacana essas coisas, né? Porque você vê que é meio que uma filosofia de vida, sei lá, uma coisa assim, né? É bem bacana, né? Mas vamos contar um pouquinho mais da sua vida. Você tem uma ligação importante com a indústria, atua como professor. Conta um pouquinho esse link, né, com a parte docente, a questão de trabalhar, né, meio no chão de fábrica. Conta essa experiência para a gente. Então, um caminho muito interessante, só que ele foi até intuitivo para mim, né? Então, continuando a história de quando eu comecei o curso de engenharia, meu objetivo era, obviamente, deixar de ser o cara que usinava as peças, que transformava as peças em realidade, para ser o cara que pensa, o cara que projeta, o cara que desenha. E aí eu acabei migrando para a parte de estágio, em engenharia de produto, que é uma das funções que eu exerço até hoje. Então, uma das minhas paixões é desenvolver soluções, desenvolver produtos. E aí, depois, com o tempo, conforme a gente vai crescendo a autoridade, ganhando mais experiência, eu comecei a sentir também essa vocação para a área educacional. Que bacana. Então, logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade de ministrar curso de desenho técnico, era como um freelancer, mas eu encarei o desafio com muita paixão. Aí depois esse desafio adormeceu, eu continuei evoluindo na minha carreira, troquei de emprego algumas vezes, e aí quando foi lá por volta de 2003, ou de 2023, perdão, ali sim eu tive a oportunidade de começar a lecionar para engenharia mecânica. E eu comecei ministrando essa matéria de prática de oficina. E o que foi mais especial foi começar dando aula de como eu comecei a carreira. Então isso daí foi o que mais, assim, me instigou e também me fez gerar essa segunda vocação, essa segunda paixão, que é também dar aula e atuar com essa rapaziada nova aí, talentosa, que está vindo aí nas próximas gerações. Interessante. E é um negócio que eu, como observador, eu sou advogado, né? Mas eu sou apaixonado pela indústria, pelo Senai, eu tenho uma visão muito grande para esse lado. Eu vejo que o Senai ele tem assim, uma preocupação e até uma certa metodologia de inserir o jovem no mercado de trabalho, já por conta de ser vinculado à indústria e tal. Mas as faculdades não têm esse perfil. Ela meio que forma e se vira, né? O ENEAC já não. O ENEAC já tem essa visão um pouquinho, talvez até pela mão do Rui, que é um cara supervisionário, de tentar ir inserindo as pessoas no mercado de trabalho, ou tentar aproximar a indústria o local final como a indústria da faculdade. Isso é uma dificuldade, né, de forma geral. Sim, esse é um desafio. O ENEAC ele larga muito na frente, como você comentou, porque é uma questão assim onde a própria gestão do ENEAC ela trabalha e a coordenação pensa dia e noite sobre isso, que o objetivo não é formar engenheiros, aquele de engenheiro cientista que só pensa em teoria, mas sim trazer essa conexão com a vida prática o chão de da fábrica, indústria, né? Conhecer o chão de fábrica. Então, por isso que é muito legal hoje estar ministrando aula lá no ENEAC, e eu trago bastante case, né, até para poder aproximar o pessoal desse mercado. Eu trago bastante case lá da empresa, ou case de parceiros, de fornecedores que eu visito muito, sempre para poder direcionar esse aprendizado na prática. E é curioso, porque quando eu olho para a minha formação, eu costumo dizer assim, eu cheguei no curso de engenharia, me deram uma caneta, um papel e uma carteira para sentar, você começa a calcular, baixa a cabeça, você começa a calcular, daqui a 5 anos parece que alguém dá um tapinha nas suas costas e fala, olha, acabou. Tchau. Tchau, vai para o mercado. Mesmo eu já tendo essa experiência prévia ali trabalhando, você observa que algumas competências nesse sistema muito tradicional, de muitas faculdades, acaba sendo deixada de lado. Por exemplo, você sai um ótimo engenheiro com muitas competências técnicas e aí você chega na empresa, você descobre que você tem que se comunicar melhor, você descobre que você tem toda uma questão política de como interagir, você descobre que não é o melhor aluno que vai virar o melhor profissional dentro do mercado de trabalho. Isso entre muitas outras coisas. Que legal. Você sabe que isso aí, você está falando, tudo isso faz parte de uma estratégia, né? Na verdade, eu acho que falta isso para o aluno, para o jovem, que ele, infelizmente, tem essa visão assim, muito limitada de pensar na carreira dele, de pensar de como ele vai fazer ao longo da faculdade. Eu sempre tive uma coisa que eu falo para os mais jovens, eu assumi a condição de advogado no primeiro dia que eu entrei na faculdade. A partir de hoje, eu sou um advogado.
Entendeu? Você entendeu? Você ter aquela certeza de que você quer se construir um advogado. Não quando, né, na colação de grau, agora eu sou advogado. É assim, né? É nessa ideia que você vai? Não, exatamente. Você tem que começar a estruturar quanto mais cedo na sua Sim. carreira, melhor. Então, alguns dos estudos de caso que eu passo para os alunos lá em sala de aula, eu sempre falo para eles para poder criar persona. Falo, olha, nesse momento nós vamos fazer uma atividade e vocês vão ter que pensar como engenheiro. Ou vocês vão ter que pensar como gestor de produção. Ou vocês vão ter que pensar como dono de empresa. E aí eu proponho o desafio e eles trabalham em cima disso. Que bacana. Agora, com certeza, essa questão de estruturar a carreira ela é extremamente importante. Só que, muitas vezes, além desse trabalho que tem que ser feito pelas faculdades, que o ENIAC faz muito bem, também é importante a parte de orientação com relação aos alunos. Né? Até por isso que eu faço esse trabalho de mentoria, porque muitos dos alunos que eu tive ao longo dos anos, eu vejo que aqueles que são mais interessados, eles perguntam, e eles começam a questionar, e eles falam, professor, como é que eu devo seguir? Eu tenho essa proposta aqui, eu tenho essa proposta. Professor, qual área que você acha mais legal? Você acha mais legal ir trabalhar na área de qualidade ou na área de projetos, por exemplo? E aí, esse trabalho de mentoria que eu estou desenvolvendo, ele vem justamente para preencher esse gap e ajudar o pessoal nessa escolha. Por quê? Um curso de engenharia, ele vai abrir um leque de possibilidades de trabalho absolutamente gigante. Assim como um curso de advocacia também é um curso de direito, você tem todas as áreas dentro do direito e todas as áreas profissionais são assim. Então, você ter um mentor que vai te ajudar a mostrar esses caminhos, a mostrar o caminho que foi trilhado, eu acho que ajuda bastante nesse ponto de decisão e do aluno entrar e falar, pô, eu estou no segundo semestre ainda, mas eu já preciso pensar como engenheiro, eu já preciso traçar minha estratégia para quando eu me formar. Porque 4, 5 anos de faculdade, nós sabemos, ele passa muito rápido. Muito rápido, você vê, já foi. Agora, essa mentoria, você está começando a desenvolver isso já há um tempo, de uma maneira profissional, ou como é que funciona essa mentoria? Porque eu achei fascinante essa ideia, muito boa. É curioso, porque começa de uma maneira inocente. Sim. Então, você vê muitos jovens que acabam abordando e pedindo algumas dicas, ou teve até um aluno meu que se formou, e ele me chamou, falou, professor, seguinte, eu lembro que você falou em aula que eu precisasse, eu podia entrar em contato com você. Estou com umas dúvidas. Aí eu falei, tá, vamos lá, você quer marcar uma reunião online, no Teams? Vamos marcar uma reunião no Teams. Aí ele explicou uma situação lá, e eu pude dar umas dicas. Eu falei, olha, se eu fosse você, eu faria isso, não se preocupa com isso, se preocupa com aquilo. E o feedback que ele me deu no final foi muito legal. Então, esse foi um exemplo marcante. E ele falou, professor, você devia trabalhar como mentor. Né? E eu não me via como isso, eu só me via como um profissional experiente, que já passou por muitas empresas, e ali eu senti que eu estava na condição de poder ajudar. Que bacana, que legal. E aí, na parte na época da pandemia ainda, eu comecei a estruturar alguns conteúdos, né? Por exemplo, um dos aspectos que eu gosto de falar muito é sobre a parte de viés da confirmação. Porque todo aluno, todo profissional, ele tem uma opinião enviesada, embasada na própria opinião. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, quando você está diante de uma decisão, tem que tomar cuidado para não deixar esse viés de confirmação subir além da razão. Isso é uma questão psicológica, onde muitas pessoas, às vezes, quando vão tomar uma decisão, elas não querem decidir o que é melhor. Elas querem decidir ou validar uma opinião interna que elas mesmo sabem. Quer convencer o outro. Quer convencer o outro ou quer se convencer. Porque é pior. Quer procurar motivo para se convencer. E esse é um aspecto que ele é tão comportamental do ser humano que ele não é perceptível. Então, não é uma coisa onde você fala, tá, aqui eu estou querendo embasar a minha opinião. Não, você acha que está procurando por uma opinião neutra, mas na verdade você está com essa opinião já enviesada. E é complicado quando você quer impor o seu ponto de vista ao outro, você deixa de aprender, né? Exato. Porque você se limita aquilo que você, o teu convencimento. Quando você abre o campo para você fazer a troca, você pode até ensinar, mas você também aprende. Eu acho que esse é o grande ganho de tudo isso, né? Esse é o grande ganho. Inclusive, tem um termo que hoje em dia é muito comentado, que é o lifelong learning. Ou seja, a gente, ao longo de toda a vida, a gente aprende. E eu acho que nada como falar sobre isso numa época como hoje, onde nós temos podcasts e tanto conhecimento que dá para se adquirir de uma pessoa que vai num podcast. Então, assim, o fato é, esse viés da confirmação que eu trouxe, ele
afeta pessoas de todos os níveis. Ele é uma cilada onde eu já caí várias vezes e todo mundo cai em algum momento da vida. E uma resposta para ele é isso. Se você usar o seu viés de confirmação, se a sua opinião estiver enviesada, você vai deixar de aprender. E como que eu posso aprender corretamente? E aí você tem esse outro conceito que é lifelong learning, ou seja, aprendizado ao longo de toda a vida. Muito bacana. Deixa eu dar um recadinho só, pessoal. Estudo no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG-Unimesp. São mais de meio século de tradição, com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres, doutores, e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networking e estágios, porque o FIG-Unimesp, o protagonista é você. Acesse o site www.fig.br ou entre em contato através do WhatsApp 11 9 5063 6617. 11 9 5063 6617. Agora nós temos uma situação bastante assim incômoda de forma positiva, que é a inteligência artificial, que obviamente veio para ficar e vai fazer parte das nossas vidas de uma maneira absolutamente preponderante. O problema não é a inteligência, é o uso que a gente acaba dando para a inteligência. Fala um pouquinho ligado à tua área de engenharia e também ao lado com o professor. É muito importante falar sobre esse assunto, né, sobre a questão da inteligência artificial. E eu tenho estruturado um produto digital também que ele chama Engenharia da Decisão com Inteligência Artificial. E nele eu acabo falando exatamente sobre isso, sobre as ciladas que a inteligência artificial pode colocar ao usuário, né? Então, por exemplo, quando você vai usar a inteligência artificial, muitas pessoas acabam achando que é um buscador do Google mais potente ou mais rápido. E muitas pessoas simplesmente copiam o resultado de lá e colam onde é necessário. É um absurdo, né? Essa é uma das grandes ciladas que nós temos. No direito passa a mesma coisa também. Direito, engenharia, todas as áreas tem gente fazendo isso. E, infelizmente, é muita gente, não é uma porcentagem pequena. Uma das brincadeiras que eu faço é que eu falo assim, ó, não é copy GPT, é chat GPT. Chat está dizendo, você tem que conversar, você tem que trocar ideia. Boa. E você tem também o Copilot, que é uma outra ferramenta de inteligência artificial. Fala, olha, a inteligência artificial é o Copilot, copiloto. Você tem que ser o piloto. É verdade. Então, um dos conceitos que eu falo bastante assim, tem questão de construção de prompt, porque nós temos estratégias para isso. O viés da confirmação, que eu já falei, ele afeta o uso da inteligência artificial. Então, tem aproximadamente 12 módulos ali que eu estou criando, justamente para poder evitar que as pessoas caiam nesse tipo de cilada. E uma coisa assim, que eu vou contar uma experiência de bastidor de professor, tá? Bacana. De professor ou de quem precisa analisar muitos documentos que sabe se que é de inteligência artificial. É assim. Então, muitas vezes em sala de aula eu preciso dar trabalhos de casa para os alunos. E é de conhecimento que os alunos vão utilizar a ferramenta da inteligência artificial. E meu objetivo como professor não é bloquear o uso da inteligência artificial. Ao contrário, é criar essa consciência dos alunos de como utilizar a inteligência artificial. E o que acontece? Geralmente esses trabalhos, ele é mais voltado para a parte prática. Então, os alunos têm que fazer um tipo de pesquisa. E muitos deles pegam, copiam e colam a resposta da inteligência artificial. Quando o professor ele vai analisar 30, 40, 50 trabalhos que foram executados da mesma maneira, os alunos talvez não tenham essa percepção, mas os trabalhos ficam muito semelhantes. Como é que funciona? Se eu digitar um prompt na inteligência artificial e você digitar um prompt, a gente sabe que ele vai dar 2 textos separados. Sim. Porque a inteligência artificial é isso, ela vai criar uma solução para você, uma solução para mim. Mas, se você colocar o prompt de uma forma simples e todos os seus colegas também colocarem esse mesmo prompt, vão ver muito parecido. Ele vai dar respostas só escrita em lugar diferente, muda uma palavra aqui, outra ali, uma com linguagem um pouco mais formal, a outra informal, mas quando você começa a ler esses trabalhos, quando você está no 20º ali, já se tornou cansativo. Parece que você está lendo a mesma coisa escrita de formas diferentes. É verdade. Você sabe que, não sei se você acompanhou no direito o que está acontecendo, as pessoas pegam a petição, uma petição técnica, jurídica, e escreve num papel, no fundo branco, em branco, que não é perceptível ao olho, mas dá prompts para o juiz não analisar coisas que ele não quer que ele analise, entendeu?
Então, e isso está sendo combatido com o Poder Judiciário, porque é uma forma de burlar a legislação, a lei. Então, você vê, a cabeça das pessoas, eles criam coisas do mal, né? Para burlar, não para, como você disse, utilizar a ferramenta como algo positivo e para você ser mais qualificado ainda na tua atuação. Porque, é como você disse, nós somos o piloto, não somos copiloto, né? Exato. E os alunos, como é que recebem essas informações? Então, os alunos, a gente tem que sempre orientar eles de uma forma suave, entender que eles estão num processo de aprendizagem. Então, nós temos que comunicar, falar, pessoal, olha, é o seguinte, ninguém quer que você evite de usar a inteligência artificial, mas tente fazer o seu trabalho como diferencial. Sim. Já imagine isso, o seu colega, ele vai colocar o mesmo prompt que você. Como é que você vai fazer para o seu trabalho se destacar do dele? Porque o mercado de trabalho é isso, e o mercado de trabalho ele cobra de forma exigente, ele cobra por excelência, ou ele valoriza a excelência e não valoriza o trabalho que é mediano. E outra coisa, uma das técnicas que eu uso, que é muito eficaz e é muito legal, e os alunos gostam, por sinal, é assim, eu passo o trabalho, depois, no final, você grava um pitch do seu celular de 2 a 3 minutos explicando esse trabalho. Legal. Porque isso você abre uma outra porta de capacidades que são muito úteis no mercado de trabalho. Porque a coisa mais difícil é você resumir um trabalho tipo de 10 páginas em 2 minutos e falar isso de forma estruturada. Isso é uma competência que Mas é é muito treino, exigida. né? Eu acho que isso é treino. Você vai habituando, por exemplo, na faculdade a fazer isso, você vai ser uma coisa normal para você depois na tua vida, né? Porque você já está treinado para aquilo, né? Então, essa é uma das maneiras de você trabalhar competências que são exigidas no mercado de trabalho e sai fora do tradicional, né? Sai fora do conteúdo fixo das universidades. Você é conselheiro do CREA. Me diz como é que é a tua participação no CREA e qual a importância de por exemplo, um engenheiro participar de um órgão de classe tão importante como o CREA. O CREA ele é uma associação que é extremamente relevante, ela trabalha muito na parte de fiscalização e também na parte das atribuições para os profissionais. E o que eu diria é o seguinte, a participação, ela vai depender muito do talento, da vocação, ou até do que a pessoa deseja em termos de ativismo. Porque muitas vezes você tem que ter esse perfil um pouquinho ativista para entrar numa associação, como a ZEC, por exemplo, para você atuar de forma consciente no CREA. Agora, o importante é conhecer. Você falou a palavra-chave. Então, não dá para um engenheiro se formar e depois ele descobrir que ele tem que se associar ao CREA, que ele tem que tirar a carteirinha do CREA. Então, precisa conhecer, precisa saber como que o CREA atua e também entender como que funciona a parte de fiscalização, porque eu acho que isso também ele vai trazer ganhos para a carreira. Muitas vezes a gente ouve de alguns profissionais no mercado criticando, só que eles, por exemplo, nem seguem o CREA no Instagram, por exemplo. É isso que eu ia falar. Na verdade, é comum criticar o usuário de classe, não sabe, não quer participar, não faz nada, só quer que dê certo, né? E qual a sua participação nisso? E qual a sua participação, o que você está fazendo para melhorar esse cenário, né? Então, é mais ou menos o que eu faço lá no CREA também. Tenho possibilidade de falar um pouquinho sobre o ativismo, sobre essa questão dos jovens que estão adentrando no mercado profissional. E, além disso, tem que julgar os processos lá que passam pela Câmara da Mecânica, que é onde eu pertenço. Éticos seriam éticos? Processos éticos? Sim, são processos éticos, e aí tem que passar por uma questão de julgamento, de avaliação, e passa tudo, desde profissional que de repente pode estar extrapolando as atribuições profissionais, até também caso de profissionais que se formou, o cara fez uma pós-graduação, aí ele está pleiteando um aumento na atribuição, então o CREA também precisa julgar isso. Entendi. Para ver a capacitação, tudo, né? Exato. Me fala o seguinte, a gente tem um feedback que muito jovem acaba assistindo esse programa, tudo, e a gente se preocupa, assim, com a formação dos jovens, a questão da visão empreendedora, a questão da visão profissional. Como é que você enxerga a engenharia nesse contexto tudo, né? Nessa questão dos jovens hoje serem meio desligados da realidade por conta do mundo virtual, a questão da inteligência artificial. Fala um pouquinho sobre isso. O fato é o seguinte, por um lado você tem o lado dos jovens, mas por outro lado nós precisamos enxergar que o mercado mudou. Sim.
Então, assim como a inteligência artificial, a gente não pode deixar de falar ou deixar de entender os impactos que ela tem na nossa vida, na nossa rotina, também nós precisamos entender o que movimenta os jovens a ter essas posturas que fogem um pouquinho do padrão do que era 20, 30 anos atrás. Então, eles têm hoje na mão deles oportunidades que eu não tive, que nós não tínhamos naquela época. Por exemplo, uma das questões que eu ouço muitos amigos empreendedores falar é sobre a dificuldade de mão de obra. E às vezes eu até falo assim, poxa, espera lá, será que é difícil encontrar pessoas para trabalhar? Ou será que é porque o salário que se paga hoje em uma empresa já não compensa mais perto do leque de possibilidades que os profissionais têm hoje? Então, os jovens, eles veem hoje uma carreira profissional muito mais aberta, muito mais ampla, com diversas opções, e aí eles se sentem mais livres para poder fazer essas escolhas, e está tudo bem. O que eu falo muito na minha mentoria é assim, o plano que você vai estruturar, que nós estávamos comentando, qual que é o seu desejo? Você quer trabalhar como CLT numa empresa? Tudo bem, então você tem uma estratégia, um caminho para seguir. Uhum. Agora, você tem o desejo de empreender, trabalhar de forma autônoma, aí você tem uma outra estratégia, um outro caminho para seguir. Interessante. Sabe que isso eu vejo como fundamental a gente ter essa discussão e poder propagar essas ideias, porque, assim, a internet ela é maravilhosa em termos de quantidade de informações, velocidade da informação, tudo. Mas a informação chega muito descarregada e as pessoas, se não souberem lidar com a informação, ela pode até ter um efeito negativo, né? Não traz nada de positivo e pode até ser negativo, por falta de saber lidar com a informação e a velocidade, não é isso? Com certeza. Por isso que, por exemplo, um aluno de engenharia ou de direito também, vamos falar um pouquinho sobre a sua área, com certeza tem muitas autoridades de advocacia e juízes que estão dando conteúdo lá nas redes sociais. Porém, isso não substitui o curso de direito, porque você precisa aliar toda a parte de conhecimento teórico para você poder filtrar o que essa pessoa está falando diante do microfone para você. Sim. Sim. Senão você está recebendo informação aleatória, você está considerando uma verdade, uma coisa que talvez possa ser enviesada, né? Como nós falamos muito sobre viés. Então, o conhecimento teórico ele vem para isso, ele vem para complementar. Na verdade, ele vem como base. E esses conteúdos adicionais da internet, eles servem sim como conteúdo complementar. Caramba. Você sabe, eu tenho, assim, somado o tempo de faculdade, que eu trabalhei no Tribunal de Justiça e advogado, dá só 44 anos, né? Então, aí que está o negócio. A inteligência artificial só vai melhorar essa experiência ou potencializar essa experiência, mas não substitui a experiência. E é isso que a pessoa tem que ter em mente, de que tudo que ela for fazer, estágio, essas coisas, são fundamentais para a formação do profissional. Né? Não acho que substitui, não substitui, uma complementa a outra, não é isso? Exato. Quando a gente fala sobre a era da informação, um dos desafios é esse. A informação hoje em dia chega muito rápida, está tudo muito à nossa mão, tudo muito acessível. E algumas coisas não tem jeito, eles se constroem com tempo, com experiência, com dedicação. Né? Já tem alguns teóricos aí que dizem que para você se tornar especialista em qualquer área, você tem que ter 10 mil horas de estudo ou de experiência trabalhada, né? Então, a inteligência artificial ela não consegue suprir isso. Ela não consegue suprir o seu conhecimento. Então, o objetivo é esse. Você quer ser um advogado ou você quer ser um engenheiro? Seja um engenheiro, estude, dê o seu melhor, adquira a sua experiência e aí, se a inteligência artificial, ela vai pegar o seu potencial que já é alto e vai jogar mais no alto ainda. Sabe quando você comentou no pitch, a gente vê que todo mundo gosta disso, dessa comunicação instantânea e tal, que é o que as pessoas prestam atenção, na verdade, né? Você falar mais que 2 minutos, a pessoa já começa a desviar o olho, fala assim, não estou interessante nisso. Então, as pessoas estão se tornando comunicadores. Mas, se a pessoa não tiver a parte técnica, né, a estratégia de tudo, com a comunicação, a coisa não se equilibra. Então, eu acho que a união de todas essas coisas que fortalece um profissional daqui para frente, não é isso? Com certeza, a comunicação ela pode funcionar em diversas camadas, vamos dizer assim. Muitas vezes você vai usar essa comunicação de pitch de 2, 3 minutos para você fazer uma chamada no Insta, por exemplo, numa rede social. Só que você vai chamar para quê? Aí você vai ter que chamar eles para uma outra plataforma onde você vai ter que ter conteúdo. Complementar com o conteúdo, é verdade, senão fica um negócio superficial, vazio, né?
E o engenheiro está caminhando para isso, você acha? As profissões como um todo, mas especificamente a engenharia? Precisa, eu diria que precisa. Então, por isso que a gente trabalha muito na questão, tanto na mentoria, ou até quando eu vou falar com alguns alunos também, eu falo sobre a questão do chamado soft skills. Por quê? A faculdade, geralmente, ela vai focar em ensinar os hard skills, que também são extremamente importantes. Eles vão formar a sua base do conhecimento, para você ser um profissional de sucesso. Só que o aluno, ele precisa ter essa percepção e ele precisa começar a trabalhar esses dois em paralelo. Então, não basta só ir na faculdade, só fazer o trabalho. Quando a gente está falando de comunicação, de estratégia de pessoal, de marketing pessoal, estamos falando de comunicação estratégica, estamos falando da parte política que acontece dentro das empresas, tudo isso está dentro dessa segunda área que chama soft skills. Legal. E você vê, as coisas, antigamente a gente não tinha essa visão tão clara dessas coisas, assim, e acabava indo meio que na intuição, como você falou, não só a questão da indústria, como também como professor. Mas hoje a gente tem ferramentas, tem condições, por exemplo, com a sua mentoria, da pessoa abrir a cabeça dela e estabelecer essa estratégia de uma maneira muito clara. O que você fala sobre isso? Para estimular as pessoas a terem essa visão. Eu acho excelente, e eu até vou dar um exemplo, né? Eu comentei no começo do podcast sobre a minha carreira, que quando eu usinava peças, eu falava, eu quero projetar, eu quero desenvolver essas peças. Só que quando eu fui fazer as entrevistas, que eu fui fazer a migração para estágio, eu diria que eu tive sorte de cair numa empresa onde eu consegui executar exatamente o que eu queria. Por quê? Como eu estava buscando estágio, ele acabava tendo uma condição de eu fazer entrevista para diversas áreas. Então, é o que eu falo. Só que a preparação é o que vai dizer se você vai ser escolhido no mercado ou se você vai ter a chance de escolher. Entendi. É que, na verdade, as lideranças do passado, as pessoas que faziam essas entrevistas, elas tinham uma mentalidade muito, né, retrógrada e não tinha essa visão que você teve por intuição, por você. E a oportunidade que você teve, que era uma exceção à época. Hoje talvez não seja a exceção, mas na época era uma exceção. Não, era uma exceção, com certeza. E, como eu falei, eu contei com a sorte também. Sim. Ainda teve esse fator. Porque eu estava pesquisando por estágio, então se eu conseguisse numa outra área, que era a área de qualidade, que hoje eu exerço também a área de controle e gestão da qualidade, mas não era o que eu queria lá 15, 20 anos atrás. Eu queria trabalhar com desenvolvimento de projetos. Então, mas aí que está. O projeto é fundamental, né? Mas a melhoria do processo, a gestão estratégica, toda essa união é que realmente vai demonstrar qual profissional você vai ser no futuro. Exato. Né? Porque, assim, quanto mais você unir todos esses esforços, estão todos à disposição, né, desse profissional. Com certeza. Inclusive, um dos objetivos da mentoria também é esse, para você não ficar somente na parte técnica. E você comentou sobre um tópico que é uma das matérias que eu sou mais fascinado, que é a parte de gestão estratégica. Então, eu fiz o curso de engenharia mecânica e lá não tive esse conteúdo de gestão estratégica, só que quando eu fui fazer minha primeira pós-graduação em gerenciamento de projetos, eu falei, cara, eu quero alguma coisa que vai me transformar mais em gestor do que engenheiro, porque eu vi que eu saí como engenheiro muito cientista que não sabia comunicar ainda, e aí eu sabia que eu precisava trabalhar esse outro lado. Então, essa percepção, ela é muito importante, ela foi muito importante para mim, e como você falou, eu descobri até de uma forma intuitiva. E lá dentro da faculdade foi onde eu descobri essa paixão aí por gestão estratégica, me ajudou a crescer muito na minha carreira ali de 2014 até hoje onde eu estou. Eu não acompanho muito a questão da grade das universidades e tal. Hoje se coloca um pouquinho mais ressaltado esse tipo de matérias, digamos assim, de discussão dentro da universidade, questão estratégica, questão de empreendedorismo, não sei. Hoje tem mais ou ainda está devagar? Olha, a minha percepção é que eu tenho faculdades ainda com aquele ensino um pouco mais tradicional, e ok, e eu tenho faculdades que estão mais abertas, por exemplo, o próprio ENIAC. Sim. Né? O ENIAC, para você ter uma ideia, uma das coisas que eu acho mais incrível lá é que todo semestre tem uma matéria de projeto. Que legal. Então, assim, você tem a parte teórica, só que em um momento ali, em uma aula pelo menos, você vai direcionar para tratar
projetos. E aí, muitas vezes, você tem que construir maquetes ou você tem que construir protótipos. E também o ENIAC, ele dá toda essa estrutura para que você apresente isso, tem eventos, etc. Então, eu diria que tem os dois cenários, né? Mas eu acho que hoje em dia, para o aluno que está pensando em entrar numa faculdade, é muito importante colocar isso como peso na balança. Porque só aquele ensino tradicional, igual da minha faculdade, da minha época, onde o engenheiro senta, calcula 5 anos e depois sai, ele já ficou um pouquinho, talvez, defasado. Defasado, é verdade. Fala um pouquinho da sua marca, Thiago Cabral. O que te motivou e o que ela está representando hoje para você? Ela está representando como uma renovação profissional sem eu ter que abandonar tudo que eu amo. Então, na verdade, ele é um complemento à parte de ativismo que eu faço no CREA, a parte educacional que eu faço no ENIAC e também a parte industrial que eu atuo na Bermad. Então, assim, através do CREA eu tive a oportunidade de fazer muitas e muitas palestras. Então, isso daí realmente me motivou e eu vi o brilho nos olhos das pessoas, e eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu acho que eu quero continuar atuando com essa parte de palestra. Então, isso ajudou bastante. Tem esse projeto da mentoria, e também muitas das ideias que eu estou implementando hoje, elas começaram lá na época da pandemia, quando a gente ficou naquele isolamento lá, né, de casa, aquela época lá, eu comecei a estruturar o meu primeiro livro. E aí também foi outra coisa que eu peguei gosto, sobre escrever o livro, né? Que bacana. E aí eu escrevi um livro, agora eu tô fazendo a segunda edição dele. Já está no segundo. Eu estou na segunda edição, voltei a escrever agora em 2025, e assim, é um jeito de eu dar vazão para esse monte de ideias assim, que passa pela minha cabeça. Qual o título do livro? Ele chama Ferramentas para Inovação em Desenvolvimento de Produtos. Título interessantíssimo, Título desperta, muito bacana, viu? Muito bacana. Ele está em fase de diagramação agora, a edição 2, que ela foi revista e melhorada. E aí, quando tiver lançado, eu faço questão, vem para cá. O convite aqui para poder divulgar um pouquinho mais, legal, falar um pouquinho mais sobre essa outra vertente. Me diz uma coisa, na verdade, a gente conversou sobre tantas informações, tanta riqueza, e você falou dessa questão da mentoria. As pessoas, esse tempo que a gente tem aqui, meia hora, é um tempo muito rápido. Dá os teus contatos sociais, as tuas redes sociais, para a pessoa entrar em contato com você e se interessar, por exemplo, a mentoria, que achei uma ideia muito legal, muito bacana. A OAB ela tem essa questão da mentoria, mas são um trabalho voluntário que alguns advogados fazem e tal. Mas é diferente quando você coloca a mentoria como algo efetivamente profissional, para trabalhar em cima disso. Na minha opinião, faz toda a diferença. Então, se você quiser passar os seus contatos, fica à vontade. Eu tenho o meu site, que é thiagocabral.com.br. Então, esse é o meu site. Lá você vai ter acesso a todos os meus produtos. Lá também vai ter o meu LinkedIn, meu Insta também profissional. E o meu LinkedIn é linkedin.com/Thiago Cabral Engenheiro. Bacana. Thiago, estamos chegando no final da nossa entrevista, realmente passa muito rápido, todo mundo sente isso aqui, né? Deixa uma mensagem final, principalmente para os seus ex-alunos, ou novos, ou futuros alunos, os jovens como um todo, deixa uma mensagem para eles. Eu só queria agradecer aqui a Eu que agradeço, mais uma vez, e agradecer pelo espaço aqui, foi muito gostosa essa conversa que nós tivemos, sobre assuntos que eu adoro falar, e a mensagem que eu queria dar é isso, independente da fase profissional que você está, onde você se encontra, ou qual o seu objetivo de vida, tem que traçar um plano e buscar atingir esse plano de forma com ações, enfim, tudo que é necessário ali para você poder atingir. E uma outra questão que eu sempre comento também é não coloque todos os ovos em uma cesta só. Então, quando eu falo com meus mentorados, eu sempre falo assim, olha, você tem esse plano aqui, esse é o que a gente vai perseguir. Você tem algum outro plano que você gostaria de fazer dar certo? Porque isso é importante, isso também é estratégico. Sim, plano B, C, D. Plano B, C, né? Não vai chegar até o Z, né? Porque aí vai começar a pulverizar. Senão você perde o foco também, né? Mas você tem que ter o foco, então você tem que ter um plano principal, mas como nem tudo depende também só do nosso esforço, só da gente, é importante você ter um plano B, um plano C ali. Sim. E é essa mensagem que eu queria deixar. Bacana. Thiago, muito grato, foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Obrigado. E é isso. Mais uma vez atingimos nosso objetivo de levar para vocês, né, experiências profissionais, empreendedoras,
inspirações profissionais, que eu acho muito bacana isso, né? Quem sabe está pensando que faculdade eu vou cursar, que caminho profissional eu vou trilhar. E um dos objetivos desse podcast é exatamente esse. Obrigado por sua audiência, até na oportunidade. Até mais.